Olá, o pessoal começou a entrar. Boa noite a todos. Valeu mesmo. Fátima, Cláudio, Fábio, Sérgio, Gustavo, Fábio Lima, meu querido Fábio Lima presente. Persson Araújo, que surpresa, Persson. Larissa Nóbrega, Marcelo, Cláudio Ribeiro. Pois é, filho novo. Teremos aí uma convidada especial, né? Que entrará logo mais. Só um minutinho, deixa... Ela deve estar entrando agora. Ela recebeu, pronto, vai chegar. Só um minutinho que... Esta pessoa vai fazer a live comigo. Ela vai receber aí a notificação, vai entrar. Tá agora. Nada mais, nada menos que Alex Leila. Tudo bom, meu amor? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Pronto. O pessoal que está ouvindo, Fátima aí também, acabou, Fátima, poeta, Nora, sogra de Gustavo Felicíssimo. Aí, meu amor, deixa do jeito que tá, porque tá ótimo, porque senão... Tá caindo. Urandi, o pessoal todo tá entrando aí. Cássia Lima, Francisco César Ribeiro, lá de Feira. Marcos Fontoura, que sumiu, Marcos, você nunca mais apareceu aqui em casa. Eu vou me dar essa liberdade de tomar um vinho nesta live, né? Ó, Gustavo está dizendo que está aqui para ver a Alex. Tudo bem, Gustavo, eu sou feio mesmo. Então, boa noite ao Vladimir. Vladimir está muito longe da gente, né? Aqui no apartamento, no prédio vizinho. Praticamente do outro lado do mundo. Fátima Doinha, salve, salve, Fátima. Então é isso, gente. Estou lançando aí o livro Um Sol de Bolso, esse livro aqui, né? Publicado pelo incansável e quixotesco Gustavo Felicíssimo, que eu não sei como é que ele mantém essa editora Mondrongo, é por isso que realmente chama-se Mondrongo, né? E aqui vou apresentar o livro e convidei, né, esse auxílio luxuoso de minha esposa para falarmos sobre o livro. Vai ser uma conversa informal e a apresentação do livro, lerei poemas, né? Conversaremos sobre isso. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Bom, pessoal, boa noite. Hoje é um dia muito especial para a gente. Estaríamos em algum bar, algum espaço cultural, alguma livraria, lançando esse livro, mas como não podemos, estamos na nossa casinha. João Filho está, então, lançando esse terceiro livro de poesia, que se chama Um Sol de Bolso. E eu quero, antes ele lançou A Dimensão Necessária, que ganhou o prêmio Alfonso Guimarães da Biblioteca Nacional em 2015, e O Alto da Romaria, que também é poesia, foi todo musicado por Sócrates Rocha, músico de Bom Jesus da Lapa, em 2017. E agora ele vem com esse terceiro livro, e eu quero começar pelo título, esse título sugestivo, a meu ver, bastante metafórico, principalmente se a gente pensar na condição do olhar poético, da voz do poeta, como ela se situa no mundo. Então, quero começar jogando essa pergunta, né? Fale um pouco desse título, como foi a construção desse título, a escolha desse título. Antes eu saudar mais dois grandes poetas que entraram aqui, o João Marra Signorelli, meu xará, que está preparando um livro, ainda está no prelo, na Mondrongo, e o meu querido Emanuel Santiago, que é um dos maiores poetas dessa nova geração, né?
Muito, muito prazer vocês estarem aqui ouvindo a live e tal. Bom, o Sol de Bolso inicialmente era um ensaio que eu apresentei em Curitiba, né? Era um ensaio sobre algumas questões poéticas, né? Questões muito batidas pela teoria já, mas eu apenas quis escrever um pouco e apresentar esse texto, deve estar umas 14 páginas. E o livro, na verdade, tinha um outro nome. Eu tirei esse título o outro nome e botei um Sol de Bolso. Então, eu vejo um Sol de Bolso como um sol particular, né? Um sol de cada um. E cada um pode trazer no coração, pode trazer no bolso, pode trazer na alma. E que cada um pode levar consigo, né? Como um santinho, como um amuleto, coisas assim, né? Mas eu pensei também na estrela do destino de cada um, né? Todas essas questões, todas essas interpretações sobre o título. Então, a estrela que cada um de nós, né? O destino de cada um de nós, cada um tem que se apossar deste destino, né? Tem que torná-la um sol de bolso, né? Ou então também pode ser lido como tomar posse da sua própria narrativa. E para isso, ou seja, fazer isso, o leitor terá, né, ao tomar posse da sua narrativa, terá o seu sol de bolso. Então, é desse pequeno tesouro que cada um carrega, né? E todos nós carregamos algum tesouro no coração, e eu quis dar todas essas conotações, e claro, o leitor pode também fazer uma interpretação dele, né? Brincando aqui com aquela coisa de letras, a faculdade de letras, né? É apenas uma brincadeira, a obra é aberta, mas não é escancarada, né? Então, o sol de bolso pode ser interpretado de várias formas, só não pode ser, claro, aquela coisa da própria interpretação da realidade, né? Você está vendo um elefante e está dizendo que está vendo um mosquito. Então, mas tem toda essa liberdade de interpretação sobre o título. E depois que eu consegui o título, foi que me dei conta que Carlos Drummond de Andrade tem também um livro, um belo livro, de 54, se não me engano, que chama-se Viola de Bolso. E depois ele lançou mais tarde um outro livro com o mesmo nome, só com uma outra palavrinha acrescentada, que é Viola de Bolso novamente encordoada. Mas aí, já era tarde, eu gostei do título, e ficou esse mesmo, amor. Esse livro começa com um poema, que é um diálogo que você faz com a Adélia de Castro. Para quem não conhece, poetisa, irmã dos poetas Castro Alves da Bahia. Você inicia dizendo, eu vou ler aqui aprendi a esperar algumas coisas, e no final você diz, e entendo que esperar sustenta o mundo. É um verso assim bastante forte e quase todo o livro tem essa ideia de serem versos epigramáticos, né? Você pode recortar versos, você pode também escolher recortar estrofes, elas funcionam sozinhas, os versos funcionam, ou fragmentos também funcionam, continua a ter sentido e continua a ter um peso, né? Quase todo o livro é assim. Essa busca de síntese, esse tom epigramático, assim, foi uma busca consciente sua. Fala um pouco dessa busca. Claro que a gente sabe que, de modo geral, a poesia tende a ser uma síntese, pelo menos ela busca, a boa poesia, sintetizar um tipo de percepção que o poeta tem do mundo. Mas nesse livro a gente percebe que é quase que uma construção que estrutura o livro. Fale um pouco sobre isso. Foi super consciente, e de novo eu quero aqui vou falar sobre isso. Entraram aqui Carlos Cáliga, esse poema que a Alex acabou de citar, a Adélia de Castro na Igreja da Graça, é dedicado a meu compadre Carlos Cáliga, né, uma figura que tem aí uma grande importância em minha vida, de diálogo e tudo mais, né, existencial mesmo. E o meu querido Elpidio Mário Dantas Fonseca, que tem muito a ver com esse livro. Eu vou falar depois um pouquinho de Elpidio, né, porque eu devo muito a Elpidio, e também devo muito a Vladimir, devo a Alex, a Cláudio Souza Pereira, porque leram o livro, conversaram comigo e tudo mais, ajudaram muito. Mas eu quero falar um pouco mais de Elpidio ainda depois, porque ele tem um texto que funciona como pós-fácil, que é do próprio Elpidio, e a revisão do livro foi feita pelo Elpidio, né? Então é o seguinte,
eu quero sempre, sempre, sempre traduzir o máximo no mínimo, né? É claro que tudo isso é tentativa, então pensar a forma, tentar com sentimentos, ideias, contemplação do mundo, descrição da realidade e tudo mais, eu quero sempre, sempre fazer a maior síntese possível e buscando dentro dessa síntese o verso mais limpo, mais claro e mais denso dentro da corrente da língua portuguesa. É minha utopia, né? Minha utopia é sempre buscar isso aí. E não por acaso que eu sou um apaixonado pela poesia de Luiz Vaz de Camões, porque está lá sempre aquela síntese, às vezes você fala assim, meu Deus, como é que ele conseguiu isso? Eu também quero isso. Claro que eu não chego lá, mas estou sempre tentando, sempre buscando isso. E então essa síntese foi buscada. Eu quis sempre fazer como você colocou muito bem, essa síntese epigramática em cada verso, mas com sentido, com som, né, e com imagem significativa. Então foi a Alana que acabou de entrar, filosofia condensada. É uma tentativa, Alana, é exatamente por aí, é uma tentativa, né? O Sócrates, meu querido parceirão Sócrates Rocha, que a Alex citou no início, então acabou de entrar também. Eu estou parecendo apresentador de rádio, né? O pessoal vai entrando e eu vou. Mas eu sou assim mesmo, gente. Então foi isso, meu amor. A tentativa é sempre essa, buscar a síntese mais filosófica possível, mas sempre tentando fazer poesia. Nunca filosofia, sempre poesia. Eu vou pedir que você leia esse poema para a gente. Ah, eu leio sim. E abre o livro. É o primeiro poema do livro, Adélia de Castro na Igreja da Graça, que é dedicado para Carlos Caliga, como eu falei antes, né? Aprendi a esperar algumas coisas, amigos, certos livros, boas chuvas, a luz dentro do tempo nas manhãs, o seu corpo sonhando no meu colo, os versos invisíveis mais à mão, a passagem das horas descabidas em que as arpias seculares guincham meu nome de batismo como cúmplice. Aos pés da espera sentam-se as idades, e a paciência é fruto de outra espera, tendo o silêncio como ouvinte único. Desculpa, eu errei. Tendo o silêncio como único ouvinte, e caio gota a gota dos segundos, no olho do real com mais doçura, e entendo que esperar sustenta o mundo. É esse o poema. Além desse poema que você de abertura, né, que tem como título Adélia de Castro na Igreja da Graça, por sinal uma das igrejas mais belas de Salvador. É difícil que tem muitas igrejas belas em Salvador, mas essa é uma das, acho que menos visitadas, menos conhecidas. E como eu morei durante muitos anos na Graça, eu conheço cada pedacinho desse cantinho, que é o bairro da Graça. Você tem também Jorge de Lima, De Costas para o Mar. Afonso Manta fala com Alberto Luiz Baraúna. Marli de Oliveira, em Buenos Aires. Bruno Tolentino, em Salvador. E Alejandra Pizarnik escuta em Antônio Porchi. São encontros poéticos em que você não só expõe uma linhagem literária, mas também você insere cenários, você insere até entrecruzamentos de poetas com outros poetas, não necessariamente que tenham se conhecido e dialogado quando vivos, né? Isso. Eu quero que você fale um pouco dessa relação com a tradição literária dentro dessa perspectiva de recortes, né? Como se fossem recortes mesmo, que tem o cenário, o poeta se torna ali como um personagem que você visita. Tem alguém aqui, Orlando Gomes. É seu Orlandinho? É. Tudo bom, seu Orlandinho? Tá, para de fumar, Joãozinho. Eu vou parar, seu Orlando. Um dia eu paro. É cigarro de palha, é um cigarro bom. Brinde Né? aí a seu Orlando. Um brinde a seu Orlando, uma grande figura de Bom Jesus da Lapa. Grande figura. Não é porque é meu sogro, não, mas é grande figura mesmo. Eu quis fazer uma homenagem poética e dialogar de forma indireta. É tanto que os poemas que levam o nome de poetas, Jorge Lima de Costas para o Mar, Afonso Manta fala Alberto Luiz Baraúna, Marli de Oliveira em Buenos Aires, todos esses que você citou, é uma tentativa realmente de diálogo indireto, né? Porque o poema não trata da poesia dessas figuras. Eu quis fazer uma homenagem, um diálogo indireto com essas figuras, e aí
fazendo um pequeno recorte dentro da tradição de tudo aquilo que eu li e procurei absorver ao longo da tradição em língua portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, né? Mas aqui aparece mais os dois espanhóis e os brasileiros e um português, né? Sá de Miranda Revisited, que é um poema aí que dialoga diretamente com Sá de Miranda, que foi relido também pelo Mário Sá Carneiro, né? O poeta português moderno e tal. O Sá de Miranda era lá, pegou um trecho foi contemporâneo de Camões, né? Então, essa lírica da psicologia profunda foi também, já aparece lá em Sá de Miranda, retorna em vários momentos, e eu quis fazer essa homenagem e esse diálogo indireto. É tanto que os poemas não tratam exatamente do corpo e dos temas dos poetas citados nos títulos, né, como o caso desse aqui, com Ângelo Monteiro no Recife. Eu sempre quis escrever um poema para Ângelo Monteiro, não sabia como. Tentei uma vez, não deu certo, achei ruim o poema, né? A Alana acabou de dizer, comigo me desavim, me vejo em grande perigo, não posso fugir de mim e não posso viver comigo. É mais ou menos isso, eu devo ter estragado o verso do Sá de Miranda, mas é exatamente isso, Alana. Né? Por sinal, tem um poema aqui que eu gosto muito, gosto mesmo, porque foi dedicado à Alana, né? Então esse com Ângelo Monteiro no Recife, que eu dediquei a Tiago Amorim, que ele gostou muito do poema, chegou a falar muito comigo sobre o poema, então eu dediquei a ele e tal. Mas fala sobre a questão da lentidão, buscar uma lentidão hoje, né, para aproveitarmos melhor a própria existência. Não é exatamente um tema que o Ângelo Monteiro trabalha, o grande poeta que está vivo, pernambucano, ou mora em Pernambuco, mas é alagoano, né? Então é isso, foi esse recorte de fazer uma homenagem a esses poetas e poetisas e um diálogo indireto. Foi mais ou menos isso. Eu posso ler, então, eu sei que você quer fazer mais uma pergunta, meu amor, mas eu queria ler esse poema, Balança, para Alana Freitas Elfael, né? Tem uma epígrafe do Miguel Dors, que é um grande poeta espanhol, está vivo, né? E a epígrafe e todo lo que tuve que suceder para que tu nasceras. E o poema Balança é o seguinte, uma pessoa é sempre mais pesada do que indica a balança. Ao sair de casa desloca todos os seus dias e infâncias. Leva mundos imensos de livros e esquecimentos. Carrega países desconhecidos e todos os tempos. Não sabe os universos de mortos anônimos que arrasta nos pés. Nem desconfia da multidão de dramas que a cruza de viés. Não se dá conta dos milhões de manhãs que a fazem sair. Das línguas inumeráveis que puderam dizer aqui. A pré-história de gestos que a mantém a salvo, para acerto do fogo, do fruto, quanto estrago. Uma pessoa é sempre mais do que leva e menos do que isso. Esse peso é parte do seu compromisso. É esse o poema. É uma síntese da condição humana. Exato, da própria toda a história humana aquela coisa, a ideia que também está no poema de Miguel Dors, que eu citei como epígrafe, que cada pessoa, mesmo inconsciente, mesmo sem saber, ele traz em si condensada toda a história humana, toda, né? Todos os ganhos, todas os acertos e erros, todos, né? Cada pessoa traz, mesmo inconsciente, mesmo que não saiba, mesmo que não estude, não saiba, né? Essa coisa do fogo, por exemplo, né? Sem fogo não chegaríamos à lâmpada elétrica. Você liga o botãozinho da lâmpada elétrica, ela acende, como a que está acesa aqui, mas tem aí toda uma história de milênios e milênios e milênios que vem a partir do fogo, né? Então a ideia é essa. Mas pode continuar, meu amor. Eu te interrompi. Vamos falar para o pessoal sobre a aquisição do livro também, né? Sim, sim. Vocês têm que ajudar. Tá com 42 pessoas na sala, vocês ajudarem o poeta a tomar seu vinho e fumar seu cigarrinho de palha, né? Então, pelo site da Mondrongo, a Mondrongo é www.mondrongo.com.br, vocês entram, está tendo um probleminha no site, não aparece a capa do livro, mas aparece o nome do livro e o comentáriozinho ao lado, clicou no livro, clicou nesse comentário, vai lá e você consegue comprar o livro. E Gustavo falou o seguinte, falou que deu uma loucura nele, e durante a live, quem comprar o livro não paga o frete.
né? Ganha o livro está R$ 35. A Larissa aqui está dizendo, a grande Larissa, já encomendei o meu, muito obrigado, né? O Demétrios, irmão de Sócrates, acabou de entrar. Bem-vindo, Demétrios, né? E também tem, eu abri eu sou professor de literatura e dou aula de poesias, né, de crônicas e tal, tenho o meu curso online e tenho também acabei de abrir uma página no Hotmart, né, e você pode comprar pelo Hotmart também, e comprando o livro pelo Hotmart você ganha tem lá dois ensaios que são inéditos que eu coloquei lá, que você ganha como bônus, e ganha também 3 pequenas aulas que eu ainda vou colocar, né? Mas já estão prontas as aulas, só vou colocar e vocês ganham como bônus se comprar o livro pelo Hotmart. Enfim, aula sobre poesia, uma iniciação em poesia, né? O Elpidio aqui está dizendo, já encomendei os meus aqui, vai o link para aquisição. Obrigadão, Elpidio. Elpidio teve uma importância muito grande, Elpidio é tradutor, eu quero até indicar para vocês, se vocês não conhecerem, Elpidio é o tradutor puro sangue, ele traduz do inglês, do romeno e do francês, né? Do romeno e do francês, exato. Ele, por exemplo, é um dos maiores tradutores, talvez o maior tradutor em língua portuguesa da obra de Eric Feiglin, né? O grande filósofo da história. Traduziu pra caramba. E também tem aí um verdadeiro trabalho de civilização traduzindo os grandes nomes da intelectualidade romena do século XX e anterior. Então, a Elpidio leu o livro, corrigiu, ele está como revisor do livro, e eu tive a honra que ele escreveu uma carta falando do livro, né? Carta a João Filho, que virou pós-fácil, né? Que é, de certo modo, também, né, o Silvério Duque, que está aqui na live, grande poeta de Feira de Santana, lançou recentemente, no final do ano passado, o Fartura e Ossos, e tem também uma carta de Elpidio no final do livro do Silvério. Então, Elpidio aí é essa figura muito discreta, mas que vai influenciando todos nós, né? Então, assim, Elpidio tem um vídeo, na verdade não aparece vídeo, apenas áudio, mas se você tiver interesse, ele vai falar de forma maravilhosa da iniciação dele na língua portuguesa, em outras línguas, e da tradução. O nome do vídeo é O Pontífice Oculto, que é uma metáfora para um grande tradutor, que é o próprio Elpidio. Então, Elpidio, quero agradecer ao vivo, muito obrigado mesmo pela leitura, correção e palavras que você escreveu sobre o livro. Dona Dilza também está aí assistindo, Faradiba. É mesmo? Oh, minha mãe, aí vamos parar tudo agora. Descansava por tudo, né, Dona Dilza? Dona Dilza e Faradiba, às vezes Fá comenta umas coisas, eu mando um beijão para ela e tal, brinco. E o poema da cantora Mama Cass Elliot. Ah, valeu, Vlad. Veja só esse poema. Eu escrevi o poema dentro do carro, né? Eu fui escrevendo dentro do carro e veio como música, na verdade. E ao vir como música, eu tive o descaramento de gravar no áudio e mandar para Vladimir, né? Vlad, que foi o primeiro leitor desse livro, fez as suas correções, as suas indicações e tal, né? É uma coisa que fazemos desde quando nos conhecemos, alguns anos atrás. Cada um lê um livro do outro, comenta. E é um verdadeiro irmão de poesia e vida. E o Mama Cass Blues, como o Wagner Chadek, Wagner também ou seja, temos aqui grandes poetas, né, assistindo a live de um poeta menor que sou eu. Muito obrigado, gente. Então, o Mama Cass eu fiz dentro do carro, gravei o áudio, mandei para Vladimir, ele gostou muito, né? Eu não vou cantar aqui porque senão vocês desistem de ouvir a live, né? Mas o Mama Cass Blues é o seguinte: Mama Cass é a figura que participava daquele grupo The Mamas e the Papas, né? É uma grande cantora e que morreu na década de 70 com problemas de gordura no coração. Ela também aprontava horrores, né?
E a década de 70, para mim, eu nasci em 1975, a década de 70 é aquela não a nostalgia de querer voltar, mas como se fosse em minha cabeça, isso aqui é realmente uma tentativa de tradução desse sentimento, dessa coisa sutil, de como se fosse algo maravilhoso em minha cabeça. Não, e aqui não maravilhoso no sentido apenas temporal, né? É melhor ler o poema que talvez eu traduza melhor do que tentando falá-lo em forma de paráfrase, né? Mama Cass Blues. Mama Cass é um desses fantasmas nostálgicos, deslocados do nome e das fotos de lenda. Esse riso parado de quem morre no auge me acompanha no carro nas ruas do centro. Sua voz vem de longe e não lembra um desastre, a ternura que quer traduzir os 70, mas esbarra no tempo em café e cigarros, a lembrança que nasce e a saudade sem dentro. Mama Cass, meu fantasma, o nédio que é mágico. Seu encosto não dança e se dança é ausência. Essa ausência seduz o que tenho de opaco. Mama Cass se despede na tarde que inventa. Então o poema é esse aí. Nesse livro, João, O Sol de Bolso, eu sinto também um tom muito espiritual, né? Eu queria que você abordasse isso em momentos. Tem momentos que parecem orações, assim, vamos dizer, estetizadas, ou sábias resignações de um aprendizado que passa por essa questão da religiosidade. Por exemplo, eu separei aqui uma estrofe, mas poderiam ser várias outras. Você diz: o mundo não tem solução, em nós sempre falta um pedaço. Inteiros nós somos falhados, a vida só tem salvação. É realmente você busca essa conversa com Deus através de sua poesia? É possível conversar com Deus através da poesia? É possível, sim, é possível. Esse poema que você citou foi talvez tenha sido o último que eu escrevi, né? Mas eu quero ler aqui um poema que essa conversa é bem visível, bem direta e que, por sinal, é um poema dedicado a Elpídio, chamado Pedido. E a poesia realmente, o livro todo, cada vez mais na minha vida, a presença de Deus a busca pela presença de Deus é cada vez mais forte, né? Então a poesia toda, na verdade quase todo o livro, né, desde Alto da Romaria, que é um livro praticamente todo voltado para a espiritualidade católica popular da Romaria do Bom Jesus da Lapa, e esse aqui também, essa espiritualidade, você percebeu bem, meu amor, atravessa todo o livro e tal. Então o pedido, que é para Elpidio Fonseca, né, é um soneto, e Gustavo chegou a recitar esse poema recentemente, hoje, na verdade, quando postou no Instagram, né? Pedido para Elpidio Fonseca. Proteja-me de mim, Senhor, e logo. Confuso do que sei, sou sempre menos. Mas mesmo sem saber rogar, eu rogo. O corpo quer o corpo, qual veneno. Se quero interrogar, não interrogo. Eu, que sou pouco céu e mais terreno, no pó, quem me percebo, me afogo. E em afogar-me já me oxigeno dessa primeira morte sobre o tempo. Poeira de paixões, vertigens ávidas, ofensas que descubro e acrescento. Senhor, proteja-me de mim, o louco. Olha, é que falhou, eu não ouvi o restante. É porque eu estou chorando, na verdade. Parece que é minha sina de fazer chorar, hein? Em lançamentos no livro. Bem, gente, o poeta está emocionado, porque realmente é muito emocionante quando a gente consegue dar corpo, transformar em matéria um trabalho, algo que normalmente é um processo completamente solitário, completamente que a gente se isola do mundo. E quando você vê assim o fruto do seu trabalho, de modo geral, é uma emoção que não, acho que só quem escreve e publica pode, não sei se traduzir, mas saber, sentir.
pessoal está dizendo que a lua está lá fora linda, iluminada por nós dois. Ai, gente, eu sou chorão, eu sou chorão. Então, Gustavo ficou tirando. Ele chama SAMU porque uma vez em Bom Jesus da Lapa, numa rádio, eu comecei a ler e comecei a chorar também. Mas vou tentar terminar o poema. Numa entrevista com os dois saudosos lapenses, Zeca Bahia e Já Geralmão, faleci, que Jeromão, estão os dois já nessa. falecidos. Infelizmente, os dois já faleceram. Esperemos que estejam bem, na paz de Deus. Essa entrevista foi por ocasião do seu primeiro livro de Foi, poesia, foi. que foi A Dimensão Necessária, que foi lançado em Bom Jesus da Lapa. Eu queria que você falasse, então, dessa relação do tempo com a eternidade, já que você assume que é um processo muito que passa muito mais pelo espiritual, mas também é uma constante no Sol de Bolso, essa relação do tempo com a eternidade. O livro tem muitas simbologias, a própria ideia de você ter um sol no bolso, né? Uma luz Exato. própria, como se fosse uma arma, um escudo, mas também pode ser algo seu, subjetivo, que você tem a dar ao mundo, a compartilhar. Está guardado ali, você pode tirar numa praça, em alguma situação que precisar de luz e luminosidade. Só isso aí eu já acho que já tem essa relação, mas também o livro também tem uma relação de tempo e eternidade, né? Que me parece, na verdade, ser também uma busca sua. A Alana está falando que É, o sol de bolso pode ser um amuleto. isso, Alana, é isso mesmo, isso mesmo. Eu cheguei a falar isso exatamente. Tem um pequeno poema, é bem curtinho mesmo, chamado, deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um minuto. Eu chamo-se Este Vento, né? E eu fiz o poema aqui realmente nesta sala, né? Eu tenho essa mania de dizer onde eu fiz os poemas, como eu fiz e tal, ninguém quer saber disso, mas eu acabo dizendo. Então, Este Vento curto, são poucos versos, e eu estava vendo uma, uma coisa no celular que era uma nova, descoberta novas ruínas uma cidade da Mesopotâmia, coisa assim de milênios e milênios e milênios atrás. E aqui vem bate sempre aquela sensação, sempre isso é uma coisa muito comum em mim, de pensar o seguinte: eu estou aqui agora, em 2020, no Brasil, né? Tava batendo uma brisa gostosa e tal, à tarde. E aí eu falei assim, caramba, a pessoa que viveu lá, há esses milênios e milênios atrás na Mesopotâmia, ele também sentiu essa brisa, ele está dentro sentindo, percebendo o sentimento do tempo, né? Toda essa dimensão impressionante que é de estar vivo dentro do tempo. Isso me chama muita atenção. E aí, tempo e eternidade, para pensar isso é um passo, né? Eu me lembro aquele poema, um poema pequeniníssimo, são duas linhas só, de Borges, Jorge Luiz Borges, que diz: em que ontem, em que pátio de Cartago cai também esta chuva. Então aí é como se fosse o presente, ou melhor, a eternidade descendo e tocando o presente, né? É algo assim, esse encontro aí impressionante de tempo e eternidade. E esse poema, Este Vento, trata exatamente disso, né? Aqui eu vou citar uma palavra chamada Acádias. Acádias brincando aqui com a cidade dos acadianos, né? Então, este vento sussurra milênios, Acádias no frescor de uma tarde. Tranquilo repercute silêncio, perícias já disseram passagens nas línguas com que fala o que nasce. Motiva no momento esse clima, da constância fugaz do que arde. Mas quem decifraria o intento do seu sopro que narra o durável? Então é uma preocupação que vem comigo desde a infância, só que eu não sabia dizer essas coisas na infância, e aí era por intuição, mas é aquela coisa de se perceber dentro do tempo, vivo, respirando, e ver nisso uma graça, ver nisso um tipo de dádiva, né? Quando você vai pensar mesmo sobre o que é que faz, o que eu mereço por estar vivo? Nada. Né? Você nasceu simplesmente pelo amor de Deus, né? Acredito ou não e tal, aqui não está a questão de perspectiva religiosa nenhuma, mas assim, o que é que faz com que você mereça estar vivo? Nada, nada. Você nasceu simplesmente. Então essa relação de tempo e eternidade tem muito a ver com isso.
né? Não sei se eu expliquei. Sim, a infância também é outro tema A infância recorrente da... da lírica, na lírica tradicional. Diversos poetas falaram de sua infância, mas você acha possível abordar de novo esse tema, novamente, o mesmo tema da infância? Quando você traz de volta essa temática que, que faz parte de toda uma tradição literária, acho que da própria ideia do lírico, né? O lírico é a memória de algum lugar do passado, de alguma parte do Sim. paraíso. E então fala então sobre essa questão, você começou a falar da infância aí, no finalzinho da relação tempo e eternidade. A infância é um lugar onde sempre se volta? A infância é o primeiro contato com o universo, né? Usando as palavras de Nelson Rodrigues quando ele diz que do jeitão de Nelson falar, né? Que o meu primeiro contato com o universo, né? Aquele jeitão dele de falar, ele fala que foi ele fala mais ou menos que não tinha idade, não sabia a idade, mas entre 1, 2 anos, talvez menos, como ele diz, né? O Emanuel Santiago falou, O Menino Contínuo, é exatamente, Emanuel, é um poema que é dedicado a Vladimir Saldanha, que tem muita influência nessa questão da infância nos meus poemas sobre infância. Eu vou dizer um pouco sobre isso. E o Menino Contínuo é um poema que está no Alto da Romaria, né? Mas eu perdi o fio da meada, eu estava falando de uma outra coisa. Você estava falando que a infância é um lugar onde sempre se volta, que Sim, é a sim. primeira Do consciência. Nelson, exato. Então esse o primeiro contato, são as primeiras impressões do mundo, né? Que a gente tem memória. Então a infância, quando eu comecei, desde quando eu escrevo poesia, desde os 11, 12 anos, de forma muito sem técnica, sem conhecimento e tal. E aí, mas eu tinha um problema comigo, tinha um problema muito sério na questão da perspectiva sobre a infância, do tema da infância. Eu tinha um problema seguinte, não me interessava, a minha infância interessaria a quem? Para mim, naquele momento, era ninguém. Infância não me interessa, para quê? Né? Eu vou ler, é tanto que quando eu ia ler sobre a infância de autores, até mesmo de um gênio como Goethe, né? o poeta, escritor alemão, ele falou, eu não vou ler sobre a infância de Goethe, eu saltava as partes e procurava outras coisas. Né? E mais aí, descobrindo o trabalho de Luciane Amato, que é de Curitiba, ela, numa aula, né, na verdade, num curso que ela deu, e ela diz o seguinte, que o nome do curso é Literatura e Autobiografia. Ela falou assim, é a única que te resta, é a única que você tem. E é aí que está todo o seu tesouro. E aí eu fiz um percurso interior de tentar resgatar toda essa cronologia de infância e consegui. Levou um tempo, consegui, pegando tudo de bom e de ruim, vendo tudo, tentando ver o máximo, desde o menino até o adolescente, até o jovem, até o homem, né? E essa questão tinha desaparecido, resolveu, Luciane. Só que aí eu comecei a ver, falei assim, mas aí como é que eu vou escrever sobre isso? Aí entra Vladimir Saldanha. Eu comecei a ver que Vlad trabalhava muito bem os poemas de infância dele. Eu falei, então aqui é um caminho muito interessante. Eu já tinha escrito bastante sobre infância, só que não levava a sério. Quer dizer, não é que levava a sério, mas não dava muita ousadia, não dava muita bola. Sabe, quem vai gostar disso? Quem quer saber o menino babão que eu fui, entendeu? Então, mas aí eu descobri que esse menino é um menino contínuo, né? Como o Emanuel citou. E aí eu vi que ali tinha uma riqueza impressionante. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começaram a surgir milhões de poemas sobre a infância. E a infância está ligada, é claro, à própria questão de tempo e eternidade, né? Eu não vou ler não, que eu vou chorar, porque eu já li eu já chorei uma vez, chega, né? Esse poema é chamado Da Estiva ao Boqueirão. São 3 pequenos poemas, né? Da Estiva ao Boqueirão, que é o seguinte, íamos para a casa do meu avô, materno, né? Que tinha um apelido chamado César Dinheiro, né? Ele não tinha dinheiro não, mas o apelido era esse, né? Então aí saímos de Bom Jesus da Lapa, eu vou falar isso porque todo o meu universo infantil vem daí. Saí de Bom Jesus, uma parte dele, né? Saímos de Bom Jesus da Lapa, viajávamos umas 3 horas até uma cidade próxima,
Passávamos dessa cidade, que tem um nome poético, né? Quem for aqui de Bom Jesus lá vai saber o que é Riacho de Santana. E aí descíamos num lugar, depois de Riacho de Santana, descíamos e andávamos uma boa parte da manhã a pés, né? Até chegar à casa do meu avô, onde não tinha luz elétrica nem água encanada. E essa casa é o lugar mítico da minha infância. Então, o poema da Estiva ao Boqueirão, porque o nome do lugar é Estiva, mas meu primo e eu, né, Maílson, íamos meninos mesmo, 10, 11, 12 anos, que 12, devia ter 9, 10 ou 9, 10, por aí. Saíamos da Estiva, da casa do meu avô, né? Essa Estiva, na verdade, é o que chamava, que é uma vila, né? Mas uma casa aqui, uma casa a 1 quilômetro, aí chamava aquilo ali como vila, como uma pequena vila. Saímos dali e íamos até um lugar chamado Boqueirão, né, que depois mudaram o nome. E andávamos, subíamos, descíamos serra, atravessávamos riachos, entrávamos em riachos. Ou seja, é uma infância mítica. E aí, voltando com você, por sinal, voltando uma vez, estávamos morando em São Paulo, aconteceu uma apresentação da peça de teatro que escrevi lá para o pessoal de Bom Jesus da Lapa, que é o Alto do São Francisco, e estávamos em São Paulo, fomos para Conquista e pegamos o carro de Vitória da Conquista e fomos até Bom Jesus da Lapa. E passamos de frente onde descíamos na década de 80, eu criança. Aí estalou de novo a infância e os poemas voltaram a acontecer, né? Então são 3 poemas, mas eu realmente não vou ler, não. Eu choro. Na segunda parte do livro, você fala, você chama de 5 décimos, né? E existe uma influência de formas e ritmos nordestinos nessa parte do livro. É algo que eu percebi que você vem montando no seu texto, né? De onde vem isso? Por que isso? Eu sou nordestino do interiorzão, né? Como você também é. Você veja que eu fui buscar minha mulher em Bom Jesus da Lapa, né? Então, a Bom Jesus da Lapa é minha Macondo. Os ritmos nordestinos vieram de forma muito natural, muito simples, né? Porque meu pai recitava cordéis inteiros, meu tio Gileno, recitava poemas inteiros de cordel. Então, era uma coisa comum de ouvir. E também vendia-se muito cordel em Bom Jesus da Lapa, né? Na época, né? Eu me lembro que Paulo Araújo, meu parceirão musical, até cita numa das últimas letras dele, o Minelvino, né? Que vendia cordel, fazia e vendia os folhetinhos ali. Então era um convívio muito, muito comum, muito natural para mim. E esses ritmos ficaram, né? Essa seção chamada Sol Aberto, né? 5 décimas. Então eu peguei o formato da décima, que é uma adaptação nordestina das décimas francesas, né, dos primórdios da língua francesa, e o Nordeste adaptou muito isso, né? Tem alguns ritmos são bem nordestinos, se adaptaram bem no Nordeste, né? E a décima foi assim, a música famosa de Zé Ramalho, né? Beira-Mar, né? Eu entendo a noite como um oceano, e essa levada, né? Isso aí é o galope à beira-mar, porque os acentos mudam, né? Isso aqui que eu vou ler para vocês, vou ler só a primeira estrofe, né? Sol sem fechadura. E vocês vão me permitir que eu vou me meter a ler o chamado poema cantado, né? Dá para ler de boa, sem cantar, mas eu vou me meter a fazer isso. A Alex já está acostumada, não vai estranhar. Eu espero que vocês também não estranhem, né? Então, Sol sem fechadura, é a primeira estrofe, né? Epopeias de bolsa e de lapela, acidentes de um dia absoluto, põe no fim o silêncio do seu custo, pincelada sem falha de aquarela, nessa estampa vivida se enfarpela, o percurso real e o transfigura, mas na calma da luz que vem madura, no tapete da sala já varrido, sobre a mesa vermelha de ruídos, esse dia de sol sem fechadura. Veja que o ritmo aí é o ritmo, é quase o chamado... É o quê, irmão? Continua. Então vou dar continuidade. Mas o ritmo é esse, entendeu? É quase um galope.
Já gravaram barbares no seu crânio, mais escândalos tidos como salmos. A pupila invisível virou alvo, tem nas vértebras pinos de titânio. Eu também esmaguei os seus gerânios, corrompi os quintais em floração. Mas o dia publica outra edição, repagina a folhagem sem perfume das begônias que inflamam o seu lume, para o céu não perder a rotação, né? E aí vai, quem o fez meditou o diamante para dar mais razão ao seu carbono. Gritam lá dos casebres que tem dono, esse dia sem par de semelhante. Se quiser reformula as consoantes do meu nome que não traduz quem sou. Na distância que vai da queda ao voo, eu também soletrei os meus vexames, numa tinta que espero se esparrame pelas brechas do dia que findou. E é assim, o ritmo é esse. Né? Mas aí, claro que dá para ler sem cantar, sem nada. Quer dizer, esse falso canto que eu inventei aí, né? Tem outro assim também, né? São 5, né? São cinco poemas assim. Mas eu digo que você já leu em público. Ah, esse eu não tenho de memória. Quer dizer, eu acho que não tenho poema nenhum eu de memória. A gente escreve para esquecer, né? Então, esse é litoral, litoral, repete o vento. Não vou me lembrar, mas é uma coisa assim, Tem né? um verso, porque a vida nasceu foi nordestina. Vixe, esse é um outro poema, né? Eu também não vou me lembrar, não vou me lembrar. E eu não tô na frente do computador. Você leu uma apresentação pública no ICBA, Foi. na biblioteca do ICBA. Se não me engano, foi Cacau? Foi isso, foi. Cacau Cacau Novaes. Novaes, exatamente. Então é por aí, mas o ritmo, você vê que os ritmos nordestinos sempre estiveram comigo desde menino, né? Sempre ouvi muito cordel, todo tipo de cordel, né? A música nordestina, os cantadores, né? O Emanuel Santiago tá dizendo, e o vinho não ajuda, o vinho ajuda um pouco, né? Lembrando o Manuel Bandeira, se me perguntarem que mais queres, além de versos e mulheres, vinho é meu fraco, voé, baco. O pessoal está perguntando coisas aí, né? Deixa eu ver se eu consigo. O Gustavo está perguntando se Minelvino é o Minelvino Silva. Eu acho que é, Gustavo. Eu acho que é. Isso, pronto, o senhor Orlandinho aqui. O senhor Orlandinho conhece lá a história de Bom Jesus Lapa inteira, da região. O filho de Minelvino continua fazendo e vendendo cordéis, exatamente, senhor Orlando. Né? Eu não vou aqui conseguir achar, porque eu posso até errar a mão aqui e escrever coisa errada. Eu vou procurar isso aí também. Mais uma coisa, eu vou então ler mais um poema desse das décimas, pode ser? Eu vou ler um, já que tem os grandes poetas aqui na live, eu escrevi, porque tem dois poemas chamados A Família Lírica. A Família Lírica, que não é nada, não tem nome nenhum, só Família Lírica, ela trata, o poema trata da defesa da lírica, né? Usando a flor como símbolo da lírica. Que a imagem é bem batida, mas a ideia era pegar uma coisa bem singela como uma flor. E a segunda Família Lírica 2, que é dedicada ao meu querido amigo Gessé de Almeida Primo, ela faz uma homenagem, esse poema, essa décima, faz uma homenagem a acho que uns 11 ou 12 poetas, que alguns, por sinal, estão aqui. Eu não vou dizer o nome, né? Eu não vou dizer o nome. E assim, como o poema tem 3 estrofes de 10 versos, não deu para botar todo mundo, né, gente? Então eu tive que fazer uma seleção e também a questão da inspiração, onde encaixava o verso, onde encaixava a rima. E se vocês observarem, esse tipo de métrica que eu acabei aí meio cantando, ela é um decassílabo, mas um decassílabo acentuado sempre na terceira, na sexta e na décima, para dar essa cadência, né? Para não perder mão. E fazer esse troço dá um trabalho danado, né? Então, a Família Lírica 2, para Gessé de Almeida Primo, né?
Eu posso ler ou fazer aquele negócio cantado? O que é que vocês acham? Aí é o poeta que resolve. Então eu O vou de novo. público agradece. Então vamos lá. A Família Lírica 2 para Gessé de Almeida Primo. É na água que a sede faz morada, toda rosa tem lados explosivos, se doer é porque você está vivo, quando a luz ao nascer já vem armada, é assim que o silêncio nos propaga, aqueles de mar a barlavento, que a cinzenta sem pai o firmamento, outro ali recompõe pavões barrocos, com cestinas que luzem no reboco, desses modos de amar no sofrimento. Pavões barrocos aí é Manuel Santiago, claro, né? O primeiro que eu falei é Vladimir Saldanha. No desertacular um não se entrega, põe na palma do verso a voz da luz. Esse ali sabe Homeros no capuz, traduzidos num sol que não sossega. Veja aquele ao falar o chão navega, simulando pilhagens na cantiga. Outro ali junta estrelas inimigas, num bailado bizarro benze a fera. Esse é belo na onda que exaspera, quando a praia nomeia sem que o diga. A última estrofe. Aquele que fez da pele um não, na fartura de esfinges desossadas, para aqueles são noites emboscadas, aos cavalos fantasmas que não são. O silêncio essa ali não dói em vão, porque o arco do corpo se arrebenta, mas repare no velho que dementa, o mistério da esfera e o cataloga. Não são muitos ou são a vida voga, entre ser e não ser desde a placenta. Esse velho aí, mas repare no velho que dementa o mistério da esfera e o catálogo é Ângelo Monteiro. Eu quis fazer uma nova homenagem ao velhinho. Então fiz para. E aí são 11 poetas que eu enfiei no poema aí. Eu só disse 2, né? Mas aí quem for ler vai descobrindo o resto. O Malê faz um trabalho bonito de dialogar, trazer esses poetas hoje contemporâneos que estão produzindo poesia. E, como eu sou sua esposa, eu vejo que você se corresponde com muitos poetas, se leem, se conversam entre si, dão sugestões aos trabalhos dos outros. Quase todos os livros de poesia contemporânea que está saindo hoje, 2 ou 3 já leram, já podem falar sobre. Quer dizer, o livro não vai para o mercado sem ter tido um diálogo entre os seus pares antes, né? E a gente vê também, muitas vezes, vocês conversando, trocando essas ideias nas redes sociais também, né? Além de estarem sempre em São Paulo, Recife, enfim. E esse diálogo que você tem dentro da poesia contemporânea, né? Não sei por que eu tenho uma sensação de que a poesia está indo muito melhor do que a prosa. Eu, pelo menos, não tenho um diálogo assim com prosadores. Não vou dizer que sejam grupos, mas são pessoas que se leem, acho que é a principal questão, se respeitam e colaboram para que a poesia do outro dê o melhor, né? Saia como a melhor forma que ela pode sair. Eu queria que você falasse dessa cena de poetas com os quais você dialoga, vivos, que estão aí, que alguns são até mais novos que você, outros mais velhos. Essa cena toda que você descreveu, esse cenário todo perfeito, é isso mesmo. Eu também acho que na poesia tem mais boas realizações do que na prosa, né? Claro que o país é imenso, um país continental, não dá para acompanhar tudo, mas tento acompanhar o máximo que eu posso em prosa, em poesia, e parece que realmente na poesia tem acontecido melhores realizações, né? É uma honra nascer na mesma época de todos esses poetas, né? Eu não vou me lembrar de todos os nomes, mas é porque é muita gente, né? Mas, por exemplo, só Gustavo Felicíssimo, ou melhor, também a publicação de Gustavo, o belíssimo trabalho, que é um trabalho difícil de fazer, que o Vladimir Saldanha fez com a antologia Contra a Corrente, né? Ele pega, acho que uns 20 e poucos poetas,
e vai ser aumentada na segunda edição, vai ter mais nomes, e aí ele dá uma mapeada no que não é uma geração, mas seria, digamos assim, de pontos de contato. Eu vou definir de forma assim, bem sintética, que é poetas que dialogam com a tradição, né? Chamou Tem de um domínio... estético, né? Como? Vladimir Saldanha. Vladimir Saldanha chamou de Sim. underground estético. Você Isso. concorda? Concordo plenamente, concordo, porque está sempre por fora, né? Porque assim, a literatura no Brasil é um nicho, e a poesia é um nicho dentro do nicho, né? É um pontinho dentro de um ponto um pouco maior que a prosa. E Vlad conseguiu realmente fazer uma tradução belíssima, né? Que é do português, pegou a língua de partida é o português para o francês, e conseguiu reunir esse pessoal aí, né, que é Silvério Duque, Emanuel Santiago, Lorena Miranda, Bernardo Souto, Açair Basílio, Nívia Maria Vasconcelos, Marco Catalão, Érico Nogueira, Márcio Gomes Benitos, João Marra Signorelli, Cláudio Souza Pereira. Então, assim, é gente pá dedéu, né? E eu citei apenas alguns aí, né? Vou esquecer. Wagner Chadec, por sinal, Wagner acabou de lançar livro, né? O Terra Enferma. Acabou mesmo de lançar livro. O Emanuel Santiago fez a live dele ontem, sexta-feira, com o livro A Ave Lúcifer, né? Vladimir está com o livro engatilhado para sair. O João Marra Signorelli também está com o livro engatilhado para sair. O Cláudio Souza Pereira também está com o livro caminhando para sair. Ou seja, eu acho que este ano essa onda continua e continua boa, né? Então, assim, realmente é uma dádiva nascer nesse período e conhecer esse monte de poeta maravilhoso que se corresponde, escreve um para o outro, leem os poemas, criticam, né? O Gustavo Felicício também. O Gustavo acabou de lançar livro, né? O Oratório das Águas, uma edição, por sinal, soberba, linda, linda, linda. Então, assim, é uma maravilha. E conversar, dialogar, ler esses poetas e ler com admiração, porque eu leio com admiração. Eu mesmo, não sei quem, não, eu leio com admiração e meu leque poético é muito aberto. Apesar de escrever numa determinada linhagem, o meu leque poético, por exemplo, vai por mais que torçam o nariz, né, das boas realizações do concretismo até do simbolismo. Então eu não tenho esse preconceito, não. Eu vou lá ler, é bem feito, não importa, né? Como me disse uma vez aqui em casa, por sinal, alguns anos atrás, o meu compadre Carlos Cáliga falou assim, é bem realizado e dá para sobrevivência, então a gente lê. Né? Concretismo é difícil, né? Mas você sabia, por sinal, que tem um poema do Haroldo de Campos chamado Finis Mundo? É um poema, claro, não é para todo paladar, é um poema realmente, não é para todo... a música do poema é uma contramúsica, né? É uma música, um ritmo a contrapelo, mas é um grande poema bem realizado, é muito bem realizado. Mas eu digo, como eu disse, não é para todo paladar. Né? Nós estamos quase... Você podia repetir aí para o pessoal como adquirir o livro, quem tiver interesse, no Sol de Bolso. Então ajudem o poeta a tomar seu vinho sempre, fumar seu cigarrinho de palha e continuar inspirado, né? Compre aqui o Sol de Bolso pelo site da Mondrongo. Eu disse que lá está com um probleminha, mas vai ser corrigido, mas você vai achar o livro lá, não vai achar a capa, mas dá para comprar. E pelo Hotmart, que meu querido... O link do Hotmart. Vixe, eu acho que coloca assim, um Sol de Bolso, Hotmart João Filho. Vamos dar uma melhorada. A culpa foi minha, na verdade. O Neemias Santos, meu querido amigo, está preparando tudo isso. Já preparamos uma parte. Mas se você comprar durante a live, na Mondrongo, você não paga o frete. Se você comprar pelo Hotmart, você ganha de bônus. O Elpidio colocou aqui de novo o link da Mondrongo, já direto para o livro. Né? E no Hotmart você ganha um bônus lá, 2 ensaios e 3 pequenas aulas sobre poesia. E como adquirir as aulas? Comprando o livro, Lari, você já entra e já tem as aulas. Agora sim, eu ainda não coloquei as aulas. Faltam 26 segundos restantes. Eu agradeço a todos vocês. Meu amor, muito obrigado por ter feito a live comigo.
Eu peço desculpa se não ficou alguma coisa clara, agradeço a todo mundo, fiquem com Deus e ficamos por aqui. Beijo para todo mundo e vamos aprender também que esperar sustenta o mundo.